Olá, meu nome é Thaís Leite, eu sou psicóloga escolar aqui do Colégio Bituruna. Nós estamos aqui para mais uma gravação do IBIT Topcast e eu estou com a Lidiane, que é professora de literatura, e nós vamos conversar sobre uma temática muito importante em todas as faixas etárias, que é a leitura. E aí, fazendo uma observação geral dessa temática, a gente pode pensar que a leitura é um desafio imenso, porque é muito difícil concorrer com tantas redes sociais, eletrônicos, games, jogos, que são o maior meio de utilização dos jovens hoje, né, de entretenimento. E aí, Lidiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção de como que a leitura é vista na nossa sociedade hoje. Vamos lá. Infelizmente, né, nós não somos um país que forma leitores. Isso é fato. A leitura, ela não é fonte de entretenimento. E isso me assusta muito, porque eu, como professora, sei do poder transformador da literatura na vida das pessoas, né? E isso vai causar um impacto positivo na nossa sociedade. Só para você ter uma noção, Thaís, um estudo recente agora de 2023, o Brasil vendeu 21 milhões e meio de livros a menos do que os 5 primeiros meses do ano passado. Então, olha a quantidade de livros que deixaram de ser comercializados, que deixaram de ser apreciados, né, para os diversos públicos. Uma outra coisa que me assustou também, no último estudo que nós temos, um gráfico, mostra que o nosso país ficou em 52º no ranking mundial, porque fizeram uma avaliação com as crianças e o nível de leitura. Nós ficamos um pouquinho à frente do Irã, do Egito, isso é preocupante. Então, eu vejo que a gente precisa, né, o nosso país, os pais, precisam fornecer, dar exemplo para os filhos de leitores. Mas só que hoje, eu vou falar assim, pessoalmente, nós temos muitas vezes vergonha de presentear uma criança, um adolescente com um livro, porque a gente sabe que muitas vezes isso não vai agradá-los, né? Sim. Eu acho que exatamente por acreditarmos nesse poder transformador da leitura, que o Colégio Bituruna tem vários projetos literários aqui, né? Introduzido aí desde da educação infantil até o ensino médio. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho quais são esses projetos, como que funciona. O Colégio Bituruna sempre, né, valorizou e valoriza a leitura e a literatura. Tanto é que desde a educação infantil já começam, né, com os projetos, no caso a Maleta Viajante, em que as crianças levam para casa o livro literário, a família lê para a criança e depois esse livro volta com o responsável para que seja partilhada ali a releitura feita pelos pais. Já no Fundamental 1, eles também têm o projeto que é a Roda de Leitura, em que eles escolhem os livros literários, eles são feitas várias atividades lúdicas, né? É o prazer em ler, o prazer pela leitura. Já no Fundamental 2, né, cada série tem cada ano, né, tem o seu projeto, mas eu posso dar como exemplo aqui o 8º ano, que tem a maleta literária, em que os alunos escolhem o livro e é feito um rodízio. Eles têm o passaporte literário, eles têm o portfólio. Nós criamos páginas no Instagram para que esses trabalhos feitos pelos alunos, 100% dos alunos, fossem divulgados ali. Também no 8º ano, eles leem uma obra que é feita todo um trabalho interdisciplinar e no final do ano é feita a apresentação através de uma releitura, como este ano foi da Megera Domada, de William Shakespeare, associando a um dos 17 objetivos da ONU. Então, assim, é incrível.
Lógico que além desses livros, né, o Fundamental 1, já nas séries finais, assim como o Fundamental 2, eles têm aqueles livros que são adotados e é feito todo um trabalho ali em cima da leitura. Já no médio, as obras literárias, né, elas são adotadas, são feitas ali, né, todo um trabalho pelo professor, mas o objetivo ali é trazer repertório para as redações um dos objetivos, não posso dizer que é o único, para o Enem, para a redação do Enem. Ótimo. Bom, é inegável que a leitura, a literatura, ela traz vários benefícios, né? E aí eu talvez possa falar um pouquinho nessa perspectiva da psicologia, como que a leitura é importante para conter, talvez, alguns aspectos emocionais que são conflituosos, principalmente na fase da adolescência, né? Então, eu acho que quando esses adolescentes, eles podem reviver na figura dos personagens sentimentos, emoções que também são conflituosos para ele, né? Então, por exemplo, quando eles pegam livros na temática que tem sexualidade, que fala sobre amor, sobre paixão, sobre amizade, esses conflitos, eles conseguem reorganizar melhor todos esses aspectos emocionais conflituosos aí na adolescência. Mas voltando um pouco para essa parte acadêmica e também social, né, que é mais a sua área, eu queria que você falasse um pouquinho do que você percebeu que teve de impacto nos seus projetos na vida do aluno. Cada vez menos os nossos alunos estão deixando de escrever. Então, hoje nós temos aí os eletrônicos que fazem a correção, que aceita algumas palavras abreviadas, algum jeito novo de escrever que o português padrão não permite. Então, isso foi benéfico. Foi benéfico na questão da argumentação. Isso ajuda, além de todo um repertório também. Outra coisa é se colocar no lugar do outro. É incrível quando eles se identificam com determinados personagens, o desejo que eles têm de entrar na obra, mergulhar na obra e tentar mudar toda aquela história. Outros já têm mudança no seu próprio comportamento porque eles viram caminhos percorridos por personagens que deram certo e acreditam que aquilo também dará certo para eles. Dificuldade de associar a ficção, porque os livros são tão bem escritos, né? A maioria deles, que tem hora que eles confundem a ficção com a realidade. A questão da escrita, eu acho, não falo na parte ortográfica, mas até mesmo a questão da ordenação do pensamento, poder colocar no papel, né, de forma clara, de forma objetiva, lembrando que tem outra pessoa que vai ler aquilo que está escrevendo. A questão da criticidade, eles são mais críticos, sabe? Então, eles conseguem apontar as falhas, apontar os erros e argumentar, que eu vejo isso muito, muito bacana. Eu queria só fazer uma ressalva, que nós temos casos no 8º ano, por exemplo, de alunos que nunca tinham lido o livro. E através desse projeto, ele conseguiu desenvolver o amor pela leitura e além dos livros, né, que foram colocados na lista, leram mais 8. Eu tenho uma aluna que chegou a ler 28 livros, fora os outros. E poderia citar vários exemplos aqui, né? Então é um projeto que veio, né, para dar certo e está dando certo. E nós temos colhido bons frutos desse trabalho, dessa roda de leitura. E é isso, pessoal. Eu acho que essa temática ela precisa ser discutida cada vez mais. A Lidiane trouxe alguns exemplos de como que a leitura ela pode transformar a vida dos nossos alunos, dos nossos adolescentes, crianças. E que fique um recado aí para vocês, né? Estimulem a leitura em casa, né? Deem o exemplo, mas também estimulem a leitura. E se vocês gostaram desse episódio, curtem, compartilhem, mandem para alguém, que eu tenho certeza que pode também transformar a vida de outro aluno, de outra aluna, de outro adolescente. É isso, muito obrigada.